Parece bonito falar em ética, e na verdade é, porém, mais que bonito, é importante e extremamente necessário já desde algum tempo. A ética não é simplesmente uma teorização, ela sim é uma reflexão a partir da prática humana, mas ela tem justamente um voltar-se novamente para a prática. Significa que nós não estudamos ética, os pensadores não produzem as teorias éticas apenas para algo teórico, e sim para proporcionar às pessoas, a cada um de nós, na nossa vida cotidiana, um parâmetro de reflexão, para proporcionar condições de pensarmos melhor sobre aquilo que fazemos em nosso dia a dia. Muitas vezes nós agimos sem pensar, e isso não pode ser uma ação ética. Por acaso eu alcancei uma ação boa? Não, a ética não acontece por acaso. A ética é justamente uma ação refletida a partir de valores que assumimos. E esses valores justamente vêm da nossa história, vêm daquilo que aprendemos com nossa família, vem daquilo que aprendemos na escola, na igreja para quem vai, vem daquilo que aprendemos na rua, vem daquilo que aprendemos assistindo à televisão, ouvindo uma música. É a nossa história que constrói os nossos valores. A partir de tais valores, nós vamos desenvolvendo um certo padrão de resposta às situações que a vida nos apresenta. Essa repetição de um modo de responder vai construindo aí a nossa identidade enquanto sujeitos dentro de uma realidade, dentro de uma sociedade, dentro de um coletivo. E daí nós pensamos, será que somos livres? O que é a liberdade? É uma primeira questão a se colocar. Se nós entendemos que liberdade é simplesmente fazer aquilo que quero, no momento em que quero, do modo como quero, nós corremos o sério risco de sermos escravos do nosso desejo. E ainda que seja nosso desejo, sermos escravos já indica que não somos livres. Sartre, na obra O Existencialismo é um Humanismo, uma obra breve, fala dessa questão de uma maneira bem interessante. Ele diz, aspas, o homem está condenado a ser livre. Condenado, pois ele não se criou a si mesmo, e por outro lado, contudo, é livre, já que, uma vez lançado no mundo, é o responsável por tudo que faz. Fecha aspas. Então, para Jean-Paul Sartre, nós, seres humanos, podemos escolher tudo, menos não escolher. Nós somos lançados em um mundo que nós não criamos, mas que nós vamos criando e recriando com as nossas atitudes. Nós partimos para as nossas ações, nós decidimos a partir quase sempre de uma intenção boa, de um desejo bom. Porém, nem sempre as consequências serão boas, por N fatores, N condições que vão se dando e vão modificando o trajeto, o rumo dessas consequências. Mas, e se, mesmo tendo desejos bons, boas intenções, as consequências não forem boas, mas ruins e às vezes extremamente ruins? Quem é o responsável? Nós. E justamente aí está a importância de se pensar, dentro da ética, a responsabilidade junto da liberdade. Porque eu poderia dizer, mas se eu percebo que a consequência pode ser ruim, ainda que seja uma das possibilidades, então eu prefiro não escolher. E Sartre diz exatamente nesse sentido, falando da possibilidade ou não
da escolha, ele diz que na verdade isso não é possível. Ele afirma: a escolha é possível em um sentido, mas o que não é possível é não escolher. Eu sempre posso escolher, mas tenho que saber que, se não escolho, isto também é uma escolha. Fecha aspas. Ou seja, aquela ideia de que, mas eu não agi, o não agir já é um agir. Já é um modo de se postar diante de uma situação, diante da realidade. Então, eu sempre escolho, eu sempre ajo. A questão é como eu prefiro, decido agir. Quais os valores eu trago para poder agir de um determinado modo ou outro. Então, nesse sentido, a importância de se trazer a ética para a vivência da nossa vida cotidiana é a de fazer com que nós possamos refletir mais, sopesar, avaliar, para podermos escolher. Nós sempre estamos agindo. E as consequências são nossa responsabilidade, queiramos ou não. Se eu puder ilustrar aquilo que muitas vezes o ser humano desejaria que acontecesse, é o mesmo que um adolescente se um adolescente quisesse pichar a parede da sala de aula. A partir das ideias de Sartre, eu diria, se é seu desejo, se vai te realizar, faça. Pinte a parede da sala de aula. Porém, assine embaixo o seu nome para sabermos que foi você. Não, eu quero pichar, mas não indicar que fui eu. Ou seja, eu quero realizar a minha vontade a partir da minha liberdade, porém não quero assumir a responsabilidade. É típico de um adolescente para muitas coisas. Porém, muitas vezes nós, adultos, gostaríamos de que fosse do mesmo modo. Agir segundo o nosso desejo, nossa vontade, nossa inspiração, para onde dirigimos nossas energias, porém não gostaríamos de assumir as responsabilidades. Justamente, pensar eticamente é entender que não importa o que façamos, as consequências sempre serão nossa responsabilidade. Mas isso acontece no dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, com o nosso colega, nas relações que estabelecemos com os nossos amigos. Por isso a ética é importante, não é simples especulação teórica. Ela nos angustia quando mostra que as nossas escolhas, ou não escolha enquanto escolha também, as nossas escolhas fazem aquilo que somos. As nossas escolhas dizem qual postura nós assumimos diante da realidade. A ética nos faz pensar a prática e, enquanto não assumirmos uma relação clara entre liberdade e responsabilidade, a nossa vivência ética e cidadã nunca será perfeita, estará sempre maculada.